Olá, tudo bem? Graças a Paz, sou o pastor Tiago Carneiro. Nessa oportunidade terei o prazer de ministrar o tema referente à igreja militante, igreja triunfante, trazendo os princípios, as funções e ao final deliberar sobre o objetivo, centrado sempre na palavra do Senhor. Nós vamos fazer esse estudo dividido em blocos de 30 minutos e espero que você tenha a alegria e o prazer de adquirir o conhecimento dentro da palavra do Senhor, entender o objetivo maior, que é ser parte integrante da igreja militante e combater o bom combate, se tornando assim também um soldado deste exército, o exército do Senhor Jesus, e atuando como igreja triunfante. Bom, a palavra do Senhor nós vamos ler tendo como referência na carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você sabe o que é igreja, o que é ser igreja? Igreja é um corpo onde não tem limites para que haja essa numerologia. Então, o aceitar ao Senhor Jesus, após esse momento de aceitação, através do sangue de Jesus, há uma purificação desta vida. E falando da linguagem de militância, de combate, de luta, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra uma série de espíritos malignos que estão pairando sobre a face da terra. E todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus, ele torna-se soldado desta militância. Por isso que Paulo está dizendo isso aqui para o jovem pastor Timóteo. Ele está orientando Timóteo a ter o prazer, ter a atenção, ter a disciplina de uma conduta de um soldado que milita na defesa do Evangelho do Senhor Jesus. No segundo momento, ele fala no sentido de combater e combater com legitimidade, ou seja, combater a fim de que o exército do Senhor Jesus seja honrado, combater de forma digna, não de forma pessoal, mas agora esquecendo eu para que prevaleça a vontade do general. Esse general chama-se o Senhor Jesus. Vamos falar então sobre esses princípios? Princípios da igreja militante. São 4 princípios que eu estarei trazendo neste momento para melhor entendimento. O primeiro princípio fala da unidade. A igreja militante, ela está apoiada na unidade. Então, são vários membros, nós chamamos aqui de soldados, que atuam, que obedecem às ordens do cabeça, ou da cabeça da igreja. Você sabe que o líder da igreja é o Senhor Jesus. Ele, conversando com o discípulo Pedro, ele disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em cima desta palavra que é profética, é uma promessa, todo aquele que aceita o Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, ele torna-se soldado que vai militar nessa milícia, neste exército. Você já ouviu falar sobre exército da salvação? É uma expressão que é muito usada no meio cristão. E é justamente isso que denota o princípio da unidade. Vários são os soldados. Soldados que atuam na cidade, que atuam no estado, que atuam no país. E soldados que se espalham em todo o planeta Terra. Mais uma vez, cumprindo uma ordem, um mandamento dado pelo Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Então é uma oportunidade
todo aquele que faz parte da igreja militante, ele dá oportunidade de pessoas, de seres vivos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, se tornarem soldados deste mesmo exército. Como? Anunciando o Evangelho, oferecendo o Senhor Jesus Cristo, fazendo o convite para que ele possa se arrepender dos seus pecados, ter assim, ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus, professar uma fé como autêntico cristão e tendo a sua vida agora sob as ordens deste mesmo Jesus. Eu creio que você que está me ouvindo já deva ter tomado essa decisão. E assim, eu e você, nós temos esta rica oportunidade de fazermos parte desta igreja militante. Então, o primeiro princípio, ele apoia o quê? Que o nosso eu, que o eu humano, seja inexistente. Na igreja do Senhor Jesus, não prevalece a vontade humana, mas é o próprio Jesus, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, que faz esse princípio da unidade. Em outro trecho da palavra, disse assim: um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, é uma fórmula, é um caminho que todo aquele que deixa a sua vida pessoal passa a trilhar em prol desta militância, em prol do propósito da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, de militar a fim de mostrar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Estas são as razões pelo qual estou falando sobre o princípio da unidade. Já não existe mais a vontade da família Souza, da família Silva, de fazer parte de qualquer outra família que é de uma conjuntura terrena. Mas agora fazemos parte da família de Deus, onde Deus é o nosso Pai, temos Jesus Cristo como esse Filho unigênito e agora somos co-herdeiros deste reino, o reino do Senhor. Vamos para o segundo princípio? O segundo princípio fala da obediência. Obedecer tem tudo a ver com estar dentro de uma disciplina. Então, este princípio está diretamente ligado ao princípio da unidade também. Por quê? Pois nenhum soldado luta por conta própria. Nenhum soldado tem autonomia para fazer o que ele bem quiser. Não. Uma vez que eu e você façamos parte da igreja militante, nós estamos sujeitos às ordens do cabeça, ou da cabeça deste exército. A cabeça é o Senhor Jesus. Ele que dá as ordens. A Bíblia fala que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, tanto nos céus quanto na terra. E assim, aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus, ele agora está sujeito às ordens desse dono da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então você não pode escolher. Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não gosto daquele tipo de louvor, eu não gosto daquele tipo de pregação, eu não gosto daquele tipo de oração. Isso não tem nada a ver com militar. A militância está restrita agora ao princípio da obediência. Tudo que você ouve e lê sobre a palavra do Senhor, você tem que absorver como esse soldado que aplica a obediência em prol da igreja militante, da igreja do Senhor Jesus. A igreja militante, quando preza pela obediência, chama a atenção daqueles que não fazem parte desta igreja. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, fala sobre os primeiros momentos, quando a igreja surgiu propriamente, que foi o dia de Pentecostes, onde aqueles homens, os discípulos estavam reunidos numa casa e eles estavam orando ao Senhor, e de repente entrou um vento veemente naquela residência e eles ali foram batizados. Foram ali vistas línguas repartidas como língua de fogo, que foram agora caindo sobre eles. Em cima disso, começa a existir esse princípio da obediência. Por quê? Esses irmãos, essas pessoas que até então acabaram de receber esse batismo, começaram a falar
do Evangelho do Senhor Jesus. Eles estavam dando continuidade ao que Deus havia passado a Jesus para vir aqui a esta terra, para mostrar que há salvação para a humanidade. Jesus volta aos céus e ele agora permite, Deus permite com que o Espírito Santo desça e repouse sobre a vida desses irmãos. Começa literalmente a obra da igreja militante. O primeiro que ministrou o sermão foi Pedro, o discípulo, o apóstolo Pedro. E ali foram quase 3.000 almas que se converteram naquele dia. Era um momento de festa em Jerusalém, muitos judeus que moravam em outros países, estavam ali naquele dia e puderam ouvir a santa e gloriosa palavra do Senhor, já sendo ministrada com o apóstolo Pedro já batizado, ou seja, ele teve a autoridade, teve a ousadia, teve a intrepidez do Espírito Santo para estar falando da palavra de Deus. Então, o princípio da unidade vai nos trazer esse sentido. Nós entendemos o seguinte: na obediência, está suplantando, está agora sobrepondo, ou trazendo essa conexão com o princípio da unidade. Não existe igreja militante que não que não dê prioridade ao princípio da unidade e ao princípio da obediência. Há uma frase que é muito dita por líderes cristãos, líderes evangélicos, que diz assim, no Senhor nós somos um, que vai denotar esse cumprimento do princípio da unidade. Então, é no Senhor Jesus que eu e você nos tornamos um só. Temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E dentro da obediência é quando se aplica isso e aqueles que estão de fora começam a observar com bons olhos. Voltando a falar da igreja primitiva, lá no versículo 42, se eu não me engano, no capítulo 2 de Atos, fala-se que caía na graça do povo. Sabe o que é cair na graça? É ter o respeito do povo. Muito embora o povo visse com olhos meio diferenciado, eles respeitavam, porque a igreja tinha boas ações. Não era uma igreja que era para arrasar, para matar as pessoas, mas era agora um grupo de pessoas que estavam pregando a paz, pregando o amor, pregando a solidariedade, pregando a generosidade. E eles agora estavam chamando a atenção da sociedade. A sociedade estava até então atormentada pelo Império Romano. O Império Romano estava agora assolando, estava impondo aquilo. Mas eles começaram a ver os cristãos com bons olhos e tinham respeito dos cristãos, muito embora não fizessem parte do grupo. Bom, o terceiro princípio é o princípio da eficiência. Falamos do princípio da unidade, o segundo princípio, o princípio da obediência, e agora o princípio da eficiência. Igreja militante precisa prezar pelo princípio da eficiência. O que é isso propriamente? Vamos ver. A eficiência, todos os comandos do general devem ser feitos com excelência, feitos com primazia, ou seja, com 100% da capacidade que cada soldado pode oferecer em prol desta igreja militante. Então, ser eficiente é justamente o quê? Fazer com que a tropa avance no campo de batalha. O soldado que está na milícia, fazendo parte dessa igreja militante, se ele não der 100% da vida dele, se ele agora não sofrer pela causa do Evangelho, não está agora com a bandeira do Evangelho tremulando bem alto para que todos vejam, ele não é digno e ele não está atuando de forma eficiente. Então, o princípio da eficiência denota o seguinte: dê o melhor de você para a obra do Senhor, dê o melhor de você para que a igreja possa militar e essa militância seja agora para avançar, para que estacas
possam ser alargadas, para que se ganhe mais campo nesse campo de batalha, tá bom? Então, entenda o seguinte, o princípio da eficiência tem a ver com aquilo que eu posso oferecer do melhor, considerando 100% da minha força, da minha capacidade, da minha energia. Se você tem um talento e você agora presta esse talento na obra do Senhor, dedique 100% com este talento para a obra do Senhor. Seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, seja no evangelismo, seja na intercessão, seja a área que for, mas dedique 100%. Esse é o sentido do terceiro princípio que eu estou ministrando agora, o princípio da eficiência. Para terminarmos, o quarto princípio é o princípio da representatividade. Eu vou repetir essa palavra. Princípio da representatividade. Representatividade tem a ver com o quê? Nenhum soldado atua por conta própria, mas é representante do exército do Senhor Jesus Cristo. Voltando a falar, exército da salvação. Então, eu, quando estou atuando na militância, eu não estou falando nem representando a minha vida propriamente, mas eu estou representando a pessoa do Senhor Jesus, como líder, como a cabeça da igreja. Eu, como representante do reino de Deus, estou atuando dessa forma. Então, é o princípio da representatividade. É muito comum nós ouvirmos assim, eu vou na igreja do pastor João, eu vou na igreja do pastor Zezinho, eu vou na igreja da pastora fulana. Não tem. A gente associa porque ele é o líder daquela igreja local e as pessoas até então entendem assim. Mas a igreja, ela não é denominacional. A igreja, ela é única, ela é exclusiva em todo o planeta Terra. Onde houver um grupo de irmãos que professam a fé na pessoa do Senhor Jesus, ali está representada a igreja do Senhor Jesus. Existem pastores, existem líderes que foram outorgados esta liderança pelo próprio Jesus. Eles vão apacentar as ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Então, o princípio da representatividade denota justamente isso. Quando a Bíblia fala assim, vos darei pastores para que eles possam cuidar das vossas almas. É a palavra de Deus que fala o seguinte, levantando homens e mulheres que possam exercer o ofício pastoral para cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Em um trecho da palavra, Jesus conversando com Pedro, ele faz a mesma pergunta por 3 vezes a Pedro. Tu me amas, Pedro? E Pedro respondendo, primeira e segunda vez, fala assim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, ele ouve o Senhor Jesus perguntando, tu me amas, Pedro? E Pedro, já meio sem graça, ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde, perguntando, faz uma resposta para Pedro e diz assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa do Senhor Jesus com o discípulo Pedro nos traz esse sentido da representatividade. Nenhum pastor tem ovelha, nenhum pastor é dono de ovelha, mas ele agora está exercendo uma função de mordomo. O que é o mordomo? É aquele que toma conta das coisas do seu Senhor. Ele cuida, ele zela, ele trata, ele está agora vigiando, ele está cuidando das coisas do seu Senhor. Todo pastor, todo líder espiritual dentro da igreja militante, ele é representante do dono da igreja. Por isso nós estamos falando aqui agora, o princípio da representatividade. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome de ninguém que está em jogo, mas é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para o segundo grupo.
Agora serão mais 5 princípios da igreja triunfante. Na igreja militante, foram prezados o princípio da unidade, da obediência, da eficiência e o princípio da representatividade. Agora nós vamos ver mais 5 princípios mais voltados para a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante propriamente? Igreja triunfante é aquela que luta contra as potestades, Satanás e os seus anjos, os anjos decaídos, que são demônios, são espíritos malignos que estão pairando na face da terra, estão agora assolando. Lá no livro de João, o próprio Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Porém, ele, Jesus, veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Agora nós vamos ler Efésios, capítulo 2, no verso 12, para que nós possamos entender. Palavras também escritas pelo apóstolo Paulo. O verso 12 diz assim: Perdão, irmãos, é capítulo 5. Efésios capítulo 5. O verso 2. Também não é. Efésios 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta como igreja triunfante é justamente contra esta série, o que Paulo denominou, aí colocou aqui, Vamos lá, no verso 2 ele colocou: não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais. Bom, resumidamente, esses nomes, esses adjetivos, estão atrelados ao reino das trevas, que é dominado, que ele é liderado por Satanás. Satanás até então era Lúcifer, que estava nos céus, tinha a patente de liderar o louvor a Deus, mas ele se rebelou, e nessa rebelião ele foi expulso com milhares de anjos que estavam apoiando a ideia de Lúcifer. Então ele veio para a face da terra, e desde então veio para perturbar e tentar agora aniquilar o plano de salvação projetado por Deus. Todo ser vivente, todo ser humano tem a oportunidade de ser salvo. Só que o inimigo trabalha de ação contrária. E ele usa os seus anjos, os demônios, para estar tomando essas pessoas, para arruinar. Então coloca a doença, ele cega o entendimento da humanidade, ele faz com que haja a confusão, a briga, a discórdia. Então ele se aproveita da natureza pecaminosa para estar atuando de uma forma a arruinar, a destruir a humanidade. Então a igreja, ela milita, é uma igreja militante, porque ela nunca perde a batalha para Satanás e os demônios. Porque a igreja está agora apoiada no poder que é no nome de Jesus. E todo soldado que milita, ele vai batalhar e vai triunfar no nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a filosofia, ou seja, o que é filosofia? É o plano de atuação, a forma no qual a igreja atua. E ela não varia nessa forma, é contínua, é permanente.
a forma de atuação, essa forma filosófica da igreja atuar na face da terra. O primeiro princípio da igreja triunfante é a adoração. A igreja, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você que é nova criatura, você sabe muito bem o que é isso, adorar ao Senhor. E adorar tem a ver com render graça. A Bíblia fala, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus Pai para com todos nós. Seja grato ao Senhor. Você, rendendo graças ao Senhor, você está adorando a Deus. Você está trazendo agora esta adoração do céu para a terra, onde nós habitamos, mas já sendo sal da terra e sendo luz deste mundo. A adoração, ela é contínua. Um exemplo que eu cito é quando Miriam, ela expressa isso após a abertura do Mar Vermelho. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, o verso 21 está dizendo: E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, essa é a verdadeira adoração. Adorar ao Senhor na beleza da santidade. No meio de uma batalha, você adorando ao Senhor, o inimigo se incomoda. O inimigo não gosta. E ele fica o quê? Irritado, fica furioso. Mas ele sempre bate em retirada. Então, o primeiro princípio de uma igreja triunfante é adorar ao Senhor continuamente. Não podemos interromper a nossa adoração a Deus. Existe a adoração coletiva e a adoração individual. Adorar ao Senhor na casa, adorar ao Senhor no local de trabalho, no meio da família, no meio da congregação dos santos. Adorar sempre a Deus. Glórias ao Senhor por isso. Ainda falando do princípio da adoração, tem uma referência no livro de João, capítulo 4, o verso 23. É uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. E no meio da conversa, Jesus fala assim: mas a hora vem, é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A igreja triunfante, ela adora ao Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer, mas sempre na certeza de que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus é um Deus que está agora acima de todas as coisas. Não temos agora condições para adorar ao Senhor, mas os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Voltando a falar de Efésios capítulo 6, 12, Paulo lá diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a verdadeira adoração se expressa no lado espiritual e vai se refletir no lado material, tá bom? Então, não inverta as coisas. Primeiro, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não na carne e na falsidade, mas em espírito e em verdade. Essa é a conexão de Efésios capítulo 6, verso 12, com João capítulo 4, verso 23. Que Deus possa encontrar em você este adorador. O princípio da adoração faz com que a igreja triunfe sobre todas as batalhas. Segundo princípio. Princípio da proteção divina. Salmos 41, verso 11 diz: Por isto conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Ou seja, no meio da batalha, como igreja triunfante, está adorando ao Senhor, a resposta de Deus vem de proteção. Deus é um refúgio, Deus é a proteção. E esta proteção tem a ver com a limitação em relação ao inimigo. A igreja ela vai avançando e o inimigo vai perdendo campo, vai perdendo terreno, porque a igreja vai avançando pelo poder de Deus. Deus derrama o seu poder sobre a igreja, tornando uma igreja militante, uma igreja forte, uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa. E esse poder se afeiçoa contra as potestades, contra a força do maligno. E assim suplanta, supera o mal. A igreja ela é vitoriosa porque ela agora tem a proteção divina. Quando Deus abre o Mar Vermelho, é um sinal de que Deus estava protegendo o seu povo. E quando o povo passa no meio das águas,
em terra seca, nós vemos que tempos depois, o faraó e os seus soldados, eles foram engolidos pelas águas. Então, no mesmo caminho que o povo de Israel passou, agora também nós vemos que os inimigos do povo de Deus estavam agora observando o seguinte: o caminho não era feito para eles passarem. Eles entraram nas águas, por meio das águas, mas eles não conseguiram sair como o povo de Deus saiu. Entenda isso. Então, o princípio da proteção é exclusivamente para o povo dele, para a igreja que milita, para a igreja que é triunfante nessa luta contra as potestades, contra os demônios, contra essa maldade que está pairando sobre a face da terra. Este é o segundo princípio. Bom, eu vou encerrar aqui, vamos dar uma pausa e no próximo vídeo nós continuaremos a falar dos princípios da igreja triunfante.